Olá, soltas, olá, soltos. A gente está aqui, um enorme prazer de ter o Karnal de volta no nosso canal. A gente está tendo uma troca muito interessante e hoje a gente veio falar sobre o dilema do porco-espinho, né? Que é essa coisa que a gente está vivendo hoje em dia, em que a gente está trocando relações por conexões. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje de novo, Karnal. Obrigado, eu é que agradeço. Então, contando um pouquinho para os soltos, né, o que é o dilema do porco-espinho. Então, Schopenhauer já dizia que o dilema, e daí me corrija se eu estiver errada, tá, canal? Mas que o dilema do porco-espinho é encontrar essa distância exata em que você esteja perto o suficiente de um outro porco-espinho para se aquecer e não morrer de frio, mas longe o suficiente para que o espinho do outro não te machuque. E o que a gente sente é que as pessoas estão com cada vez mais dificuldade de achar esse lugar e com muito medo de serem espetadas pelos espinhos de todos os outros, né? E com isso, com tanto medo de se machucar, a gente está trocando relações por conexões, porque o virtual dá essa falsa sensação de conexão. Você sente que a gente está com mais medo de criar vínculos verdadeiros e expressivos? O título do livro sai dessa metáfora que você descreveu muito bem, que está no texto Schopenhauer, Parerga e Paralipomena, que é a questão da dialética, ou seja, nesse caso, de contradição entre a busca de calor e a defesa contra a diferença que os outros provocam. Eu quero pessoas, porque sozinho eu sinto dor, pessoas trazem outras dores. Então, como é que eu resolvo isso? Você tocou num ponto que o meu livro toca, mas que agora, se eu escrevesse de novo, eu aumentaria para uma segunda versão. Eu acho que a internet criou uma zona de conforto muito prática, muito eficaz, que resolve esse dilema em si, mas não resolve de todas as formas. Por quê? Porque se eu tenho redes sociais, se eu tenho canais de comunicação com as pessoas, eu consigo não me aproximar suficiente para que elas me incomodem. Porque se elas me incomodarem muito, eu posso bloquear. Ou posso simplesmente não atender. Mas oferecem alguma companhia. Aquelas carinhas que eu recebo a cada 30 segundos com mensagens duvidosas, as carinhas, esses emojis variados, isto significa que eu tenho alguma companhia. Mas eu não tenho uma companhia transformadora porque eu tenho um controle que representa um medo muito grande de entrega. Então, se eu tenho o controle da relação, e eu posso te deletar, te bloquear ou simplesmente te ignorar, posso baixar um aplicativo para que você não saiba que eu te li, ou que eu te vi, ou que eu te sigo, eu consigo um controle que me preserva de tal forma que eu não sinta praticamente nenhum espinho. Mas eu também não vou sentir um calor verdadeiro. O problema, eu diria de uma forma muito metafórica, que as redes sociais, o WhatsApp, todas essas formas de comunicação, quando usadas para substituir toda a relação afetiva, elas se transformam numa genial boneca inflável. Então, é uma genial maneira de encontrar um placebo. E saibam, segundo os médicos, pode ter mudado esse dado que eu tenho antigo, placebo é eficaz em quase 1/3 dos casos. Ou seja, o cérebro tem um poder de influência tão grande que o placebo é eficaz. Não porque seja um medicamento eficaz, mas porque o cérebro se convence que ele é eficaz. Então eu diria que a internet é muito boa, redes sociais são essenciais. As pessoas mais novas nem imaginam o que era marcar uma porcaria de uma pizza sábado à noite há 20 anos. Eu tinha que ligar, eu tinha que discar, e ligava para um amigo, vamos sair, vamos na pizzaria tal, vamos às 7 horas, vamos. Aí ligava para o outro dizia, eu só posso às 9. Aí liga para o primeiro, que vai comunicar o segundo. O terceiro diz que prefere sushi. Aí liga para os 3 de novo, dizendo que ele prefere sushi, vamos. Você imagina o que era aquilo há 20 anos? Uma simples. Hoje um grupo de WhatsApp ajuda muito isso. Eu não sou aquilo que a gente chama em história de um ludita, que é o inimigo da tecnologia. Apesar de ser mais velho, eu adoro a tecnologia. Eu adoro que a Alexa abra minha cortina, acenda minha luz ou grade meu abajur para pôr do sol alaranjado. Eu adoro isso. Mas eu tenho que levar em conta que as relações presenciais,
elas são muito importantes porque eu tenho que perder um pouco do controle. Se eu não perder o controle, eu não terei uma relação, eu terei um espelho. Eu estarei olhando no espelho. Aí é melhor ficar sozinho. E, Karnal, é muito sintomático que hoje em dia a maior parte das pessoas não gostem de receber ligações, né? Porque a ligação ela se passa em tempo real. Você tem que nem a gente está tendo essa conversa aqui agora, a gente tem que trocar, tem que pensar no que vai falar e tem que falar rápido, tem que responder ali. E quando a gente está trocando mensagens no WhatsApp, você recebe a notificação, você vê, aí você pensa um pouquinho, aí reflete mais um pouquinho, e você responde 5, 10 minutos depois, e aí você dá uma resposta perfeita. Então, os diálogos são editados, a nossa imagem nas redes são editadas, então, né, a gente não está ao vivo, a gente pensa muito, edita muito. E quando a gente está ao vivo, quando a gente está numa relação real, a gente é confrontado com o nosso tédio, com as nossas sombras, e a gente tem que desapegar um pouquinho dessa narrativa ficcional que a gente criou sobre si mesmo, né? Então a gente, na verdade, está gostando tanto dessa nossa versão editada que a gente prefere não se aprofundar para não ter que se ver como falível, como humano, como não sendo uma pessoa tão interessante assim. Primeiro, antigamente, quando vocês dois não eram nascidos e só havia telefones fixos, e não para muita gente, era um privilégio ter um telefone no Brasil, em 1970, numa sala de uma escola particular de elite na minha cidade natal, havia talvez 10, 20% das pessoas que tinham telefone fixo em casa. A maioria não tinha. Então, em primeiro lugar, existia uma regra. Essa regra de etiqueta era: nunca se liga para a casa de alguém antes das 10 da manhã e nunca depois das 10 da noite. Isso era uma regra de etiqueta formal. Bem, hoje a nova regra é: não se liga para alguém sem antes mandar uma mensagem de WhatsApp ou de outro sistema. Posso ligar? Né? Porque quando toca o meu celular, eu levo um susto. Né? Eu imagino que morreu alguém. Mas uma coisa muito importante, estamos aqui fazendo essa entrevista, se o meu celular tocar agora, ele me atrapalha. Então, existe uma questão importante nessa nova etiqueta, porque antes o fixo estava na mesa da sala. Hoje meu celular está no bolso quando eu estou em todos os momentos ao meu lado. Então, se ele tocar quando eu estou dirigindo, ele pode me atrapalhar. Se ele tocar quando eu estou em alguma situação que seja crítica para isso. Então, existe uma etiqueta e eu tenho que respeitar o espaço do outro. A nova etiqueta é: antes de ligar, você manda uma mensagem. Pode falar agora? Isso é muito importante. Mas a outra questão é o que você disse, que é muito, muito importante. Gostei da expressão, uma versão não editada de mim, um rascunho, algo que não teve copydesk, algo que não teve revisão. Essa pessoa, então, na verdade, ela está querendo sempre ter a versão instagramável da sua vida. E isto é um desafio, isto é um problema. Agora, sejamos sinceros, não é que nós não gostamos de receber ligações, nós não gostamos de receber ligações de algumas pessoas. E adoramos receber ligações de outras pessoas. Se você estiver afim de um crush, de uma crush, você vai querer ligações, quer ser acordado no meio da noite. O tempo todo. O que você está vestindo? O tempo todo. Então, é isso absolutamente uma característica. Então, é muito importante que eu controle a tecnologia, senão ela me controla. Bom, primeiro, se você sente que às vezes a tecnologia te controla mais do que você gostaria e que você também tem neuroses de controle, assine esse canal, ativa as notificações, porque 3 vezes por semana a gente está aqui para te ajudar a se soltar. E pegando esse gancho do controle, Karnal, até no livro você coloca isso, né? De que talvez a maior angústia das pessoas não seja estar só ou estar acompanhado, e sim não ter o controle, né? Sobre esta relação, a dinâmica da relação. Você acha que a gente, né? Porque a gente conversou aqui que essas conexões virtuais, elas dão essa falsa sensação de controle. Mas uma relação com uma conexão mais profunda, ela pressupõe o não controle das coisas. E a gente sente que as pessoas estão mais amedrontadas, né? Como lidar com a falta de controle como sendo uma condição sine qua non para você estabelecer vínculos
efetivos? Primeiro, bem lembrado, ninguém tem controle de nada. Ninguém tem controle. Quer dizer, no momento que eu estou falando com vocês, pode estar se desenvolvendo em mim, agora, nesse instante, um tumor que me levará ao túmulo em meses. Então, ninguém tem controle de nada. Ninguém consegue controlar inteiramente. Ser estratégico é estar preparado para várias hipóteses. Mas, de novo, eu volto à ideia, os estratégicos também vão morrer. Os estratégicos também morrem. Existe uma coisa que em inglês é serendipity, que nós chamaríamos de acaso, de aleatório, que rege a vida. É bom ser estratégico, é bom fazer check-up, é bom guardar uma reserva para uma emergência. Eu sou uma pessoa que gosta muito de não me angustiar, então quase sempre em janeiro eu decidi o Réveillon do ano seguinte. Quase sempre. O que aconteceu? Comprei uma linda viagem para a Itália, há mais de um ano, que foi entregue inteira, o pacote, pago inteiro e não usufruído, porque não há Itália no Réveillon. A Itália estava fechada e assim por diante, né? Perdi dinheiro com isso. Mas agora já sinto que eu posso planejar agora o Réveillon desse ano, para que eu possa me entregar ao prazer de estar, porque a vida não é uma planilha Excel. Aliás, nem a planilha Excel é uma planilha Excel. Nem ela dá certo sempre. Então, a vida não pode ter este grau de regramento. Mas se você pode, ao viajar, levar seus remédios, levar sua roupa, organizar essas coisas para não se estressar em cima da hora, isso é bom. As relações têm que ter um certo preparo, mas elas são boas exatamente porque elas nos surpreendem. Elas nos surpreendem sempre. Quem é pai de criança pequena, quem é mãe de criança pequena, sabe que ela já nem surpreende, porque todo dia é um problema novo, algo que não poderia dar errado e dá errado. Mas toda relação é surpreendente e isto é parte do encanto da vida. Agora, há pessoas que gostam mais da previsibilidade e são felizes na previsibilidade. E há pessoas que gostam mais da descoberta e assim por diante. Há pessoas que precisam procurar pessoas previsíveis e outras que precisam procurar pessoas mais surpreendentes. Ou ter cotas, né? Essa é a minha semana de gente previsível, que vai dizer a mesma coisa sempre e assim por diante. Eu tinha uma tia que todas as vezes que nós pegávamos a estrada, sem exceção, ela olhava para as matas, para as florestas, para aquilo que ela via de verde e dizia: não há um tom de verde igual ao outro. A frase é bonita, mas quando você ouve 100 vezes, 200, ao longo de 30 anos, é uma coisa previsível. Então a gente chegava e já sabia que em determinado momento da estrada era o momento da tia se pronunciar sobre a variabilidade do verde naquilo. Tem um certo encanto, gente, assim, é chatinho, mas tem um certo encanto. Hoje em dia no canal a gente ouve muito das pessoas, né? Eu gostaria de encontrar alguém, eu gostaria de ter um namorado, de me casar. E na verdade, né, quando a gente veio aqui só durante a pandemia, a venda de real dolls, que são aquelas bonecas infláveis, super realistas, que cresceu 40% e já hoje 40% dos homens na Europa dizem que podem e gostariam de ter relações com robôs, né? A gente está sempre falando, eu quero o outro, mas eu quero o outro do jeito que eu quero, né? É uma forma um pouco narcísica, né, da gente estar procurando não pessoas, mas espelhos, né? Coisas que vão suprir as nossas faltas. Você acha que a gente está desaprendendo a lidar com a alteridade, desaprendendo a negociar, porque o digital oferece essa ilusão para a gente? Você sabe que eu não tenho problema nenhum de quem decide se relacionar com robôs. Tem até um filme, Her, em que se apaixona por uma inteligência artificial de identidade feminina, né? Não sei como é que ficou em português. Ela. Não sei. Ela, isso. Her para ela é uma tradução quase problemática. Mas, em todo caso, é assim, não tem problema se você escolhe um robô. Eu acho que o grave problema é querer transformar as pessoas em robô, porque aí saber se você não é o robô do seu robô, ou seja, é o signo do signo. Quer dizer, na verdade, é a máquina inerte que lhe domina. Você quer falar com a sua samambaia, quer tratar seu gato como um ser humano, quer tratar seu cachorro, o seu Golden Retriever,
como se fosse um ser humano que vai concordar com você, não tem problema nenhum. O problema é se ele começar a responder. Então, como diz meu irmão que é psicólogo, falar com Deus é fé. Deus responder é um problema grave. Né? Então, se você diz à sua samambaia bom dia, é ótimo isso. Agora, se ela responde, conversa com você e você ouve essa voz, isso é dramático. Então, aprender a ler significa não decifrar o código da escrita, mas aprender a ter prazer com a leitura. Aprender a ver uma boa série, um bom filme. Eu tive esse final de semana a experiência de ver um filme já tem vários meses, que é o Cidadão Ilustre, sobre um cidadão argentino que volta à sua cidade natal no interior da Argentina. Olhar bem o filme, repassar algumas cenas, pensar sobre ele, né? Aprender a escutar uma música é um passo para você se educar, sem ficar olhando o celular, respondendo de forma rápida, com onomatopeia, assim, kkkk, rs, sem ficar respondendo apenas com figurinhas, aprender a se comunicar, escrever algo, ler, sair sozinho, sair acompanhado, esse é um exercício. E aí, testando o que lhe torna de fato feliz nesse exercício. É um desafio, não é fácil, mas é legal tentar. Aprender a ler e ouvir o outro também, né? Porque a gente percebe muito no canal relatos de que as pessoas já fazem interpretações completamente equivocadas e antecipadas do que está acontecendo, porque elas estão com medo de ser passadas para trás, ou porque elas esperam que o outro opere na mesma lógica que você. Então, se você é uma pessoa que responde de 5 em 5 minutos e essa pessoa demorou 3 horas para responder, já significa pouco caso. Então, no fundo, né, parece que assim, elas querem se conectar, mas é só uma solidão se protegendo com uma outra solidão, né? Será que a gente, né, não está... Porque acho que talvez é isso, olhar tanto a própria falta, você esquece que é uma outra pessoa ali, né? E você não se conecta com ela porque você está mais preocupado em que ela aplaque a sua solidão do que se relacionar com ela, entender aquela pessoa e se desenvolver com ela. Bem, você toca num ponto muito importante, né, que é lidar com a diferença, né? A diferença é sempre positiva se não envolver violência. Então, o outro discordar de mim, o outro ter outra visão de mundo é interessante. Agora, isso não inclui se o outro for violento. Você não pode apanhar de alguém e dizer, não, mas é o jeito dele. Não, de jeito nenhum. O limite da tolerância é o limite da ética e da lei. Não, fulano é pedófilo, mas é o jeito dele. Não, isso é crime, é hediondo, isso não pode existir. Não, violência contra a mulher, violência sexual, de jeito nenhum. Agora, tirando o crime e a ética, aprender a lidar com a diferença é muito interessante. Todo mundo que me contraria ou que me irrita está tocando num ponto muito rico para mim. Se me incomodou, é um ponto cego do meu espelho. E eu preciso pensar nele. Os budistas dizem que todo mundo nos ensina, todo mundo é Buda, inclusive ensina a queimar karma. Ou seja, eu vou ser sempre alguém confrontado com o fato, por exemplo, no meu caso, pegando um dado menor, de que a interpretação de pontualidade no mundo é muito elástica. Então, o número de vezes na minha vida que eu fiquei esperando pessoas, o número de vezes que eu me irritei é enorme. Então, vamos marcar um cinema. Naquela época que se comprava só no cinema, eu cansei de sair com colegas de escola e dizer, quem chegar primeiro, compra para todo mundo. E lá eu, na porta do cinema, com 6 ingressos. E as pessoas têm OVNIs que abduzem, buracos negros que se abrem, parentes que cometem suicídio ritual na sala. A vida dos outros sempre foi mais interessante que a minha não acontece. Eu saio de casa e eu chego. Eu saio de casa e eu chego. Que ouvem essa rol de desculpinhas todos os dias, carnal. A gente ouve estupro sendo abduzido por ET para não ir no date toda semana. Uma amiga minha me disse uma vez
que eu cobrava tanto horário porque eu não tinha, na ocasião, filho pequeno. E eu disse, mas eu lhe conheço solteira e você já era atrasada. Então o seu filho finalmente deu substância ao seu atraso, mas você era atrasada solteira. Então eu tinha até uma piada quando eu chegava na hora e a pessoa diz, ai, foi o trânsito. Eu dizia, eu vim de helicóptero, né? Eu vim de helicóptero. Só que uma vez eu disse isso num ambiente de milionários, numa palestra que eu dei, e a pessoa disse, é verdade, professor, onde é que o senhor deixa o seu? Quer dizer, ali a piada perdeu toda a graça, né? Então, eu vou ter que negociar isso. No meu caso, a história dos cinemas, eu passei a marcar o encontro dentro do cinema. Assim, dando liberdade às pessoas para irem ou não virem. Eu tenho que ter tolerância com aquilo que seja ético. Agora, se me perturba muito, se me irrita demais, além da minha autoanálise, eu posso procurar pessoas dentro de um espectro mais próximo do meu. Isso também é importante. Pessoas próximas no campo cultural, que uma não vá sofrer porque o meu programa é ópera, o seu programa é uma rave a noite inteira. Não? Então eu posso me submeter à diferença, mas eu não preciso sair do meu campo de gosto para agradar alguém. Então é preciso ter esse cuidado, não tolerar o intolerável e tentar formar um grupo que tem algumas semelhanças de gosto. Se a pessoa que é sua amiga não quer nada do que você gosta de fazer, talvez tenha que se questionar se é o caso de ter uma relação, porque ela pode ser muito ética, mas estar em outro momento da vida, estar em outro momento que gosta. E aí, de novo, menos gente, mais significativo, e que você possa principalmente ser e ser integralmente com a pessoa. E, Leandro, você tocou num ponto que eu vejo muito hoje em dia acontecendo, que é essa necessidade de agradar, necessidade de pertencer, né? Hoje em dia, com as redes sociais, a gente vê que tem quase uma pasteurização estética, em que as pessoas vão entendendo o que é agradável aos olhos dos outros, quais coisas a se dizer, que preenchimentos e harmonizações faciais, que cabelos a pintar, e como se isso é uma garantia de você ser validado pelos outros e de pertencer a esse grupo. Ainda mais que a gente lida com solteiros aqui no canal, e os solteiros, quando eles estão em busca de alguém, sempre vem alguém dizendo, não, você tem que fazer isso porque as pessoas gostam disso ou gostam do outro. Então também é muito difícil a gente bancar as nossas diferenças hoje em dia, é quase muito mais confortável você se padronizar e fazer o que agrada aos outros, porque isso representa menos perigo de ser rejeitado, né? Você acha que hoje as redes estão trazendo esse papel de pasteurizar a gente? Assim como no turismo hoje se ensina que o que atrai o turismo não é o comum, mas é o incomum, que uma pessoa que sai de casa e atravessa o mundo não quer ver mais do mesmo, ela quer ver algo que seja único, irrepetível e próprio do lugar. Nós já aprendemos hoje que a originalidade é um poderoso bem de consumo. Eu também tenho que aprender que ser o que eu sou, respeitando o limite ético dos outros, é muito importante. De novo, uma tranquilização. Não importa o que você fizer com o seu cabelo. Não é um campo que eu tenha muita autoridade, mas não importa o que você fizer com o seu cabelo, vai ter um fã e vai ter um hater. Então, seja feliz, seja feliz. Então, faça aquilo que você acha que fica bem. Mas é muito importante ter amigos sinceros para nos darem um pouquinho de limite, porque o amigo sincero vai dizer algo que eu devo ouvir. Não ficou bem para você. Nós somos, assim, diariamente bombardeados com pessoas que foram fazer harmonização facial com algum artista cubista, né? Que decidiu refazer a engenharia do rosto. Se aquilo é a harmonização, é problemático. É problemático supor que aquilo seja harmônico, né? Então, esse é um exercício muito importante para eu pensar as coisas significativas. Isso me faz bem? As pessoas que me cercam deram opiniões, eu vou segui-las ou não? As opiniões são sempre muito variadas e eu sempre vou ter detratores, ou seja, gente que critica, que fala
outra coisa. Um grande filósofo, Epicteto, dizia: estão falando mal de você? Não se preocupe, fique feliz. Eles só sabem isso de você. Imagina se soubessem tudo. Falaram isso, imagina se soubesse o número de vezes que você já fez bem pior. Então, é essa tranquilidade que eu tenho que ter de ser independente daquilo, como no poema do If, do Kipling, do poema C, se eu consigo estar entre reis ou entre comuns, na multidão ou sozinho, sendo quem eu sou, o mundo é meu e eu me tornei um homem ou me tornei uma mulher adulto. Maravilhoso. E eu acho que tem um lugar de entender que se o meu ser não dá match com o ser do outro, isso não é um desmerecimento a mim, né? Porque o que a gente percebe muito no canal é que a cada rejeição as pessoas colocam em dúvida o seu próprio valor. Então, com isso, muitas vezes elas nem entram nas relações porque elas têm medo de ser rejeitadas, né? Ou elas fazem esse movimento que o André e você estavam falando de querer se encaixar, ou, por outro lado, elas ficam sempre nos segundos ou terceiros dates, porque elas podem ir embora sem que o outro truque o seu valor. E acho que a gente poder ter a liberdade de ser é dar a liberdade do outro também não querer a gente e não achar culpados ou defeitos. Exatamente. Ninguém é culpado, porque essa é uma noção absolutamente religiosa do mundo, né? Uma má noção religiosa de buscar culpa, né? As coisas podem ter saído perfeitas no seu date e você não querer encontrar de novo. Mas o fato de não querer encontrar de novo não invalida que aquele date foi bom. O fato de que você não quer encontrar de novo não quer dizer porque eu não preciso dizer para alguma coisa que eu quero estar ou para alguém ou para alguma coisa, que aquilo só tem validade se eu estiver com essa pessoa, com essa coisa, o resto da minha vida. Então, quando um casamento, um namoro, uma amizade termina, pode ser triste, mas também teve validade durante muito tempo e me ajudou a passar para um outro estágio. Então, é um pouquinho traumático e difícil o fim de uma relação, é complicado, a gente fica mal, mas, usando Nietzsche, tudo que não nos mata nos torna mais fortes, né? Então, essas cicatrizes afetivas também são pontos de conhecimento, né? Cicatriz, como se diz tradicionalmente, sinal de que eu sobrevivi ao que me feriu, né? E se houve irritação no final, vingue-se sendo feliz, né? Que é uma vingança extraordinária, ficar feliz apesar de tudo, né? Mas não tem jeito, não tem jeito. As relações têm atritos, têm arestas e elas continuam mesmo que eu queira resolver alguma coisa. Não tem jeito, não existe relação perfeita. É infantil querer uma relação perfeita. Nossa, Karnal, é muito maravilhoso a gente encerrar com isso, porque é isso. No fundo, a gente tem que entender que as relações, elas não são só o que a gente deseja, né? Elas são relações humanas e com isso elas têm luz, têm sombra, têm aspectos que talvez a gente não goste tanto, mas que elas fazem parte das relações e que a gente não pode desejar só relações narcísicas com tudo que a gente desenhou para a gente. O problema do narcisismo nesse, André e Carolina, é que no mito Narciso ele morre sozinho e de fome, porque ele não consegue se afastar da própria imagem, não ouve a ninfa Eco, morre sozinho e de fome. O problema do narcisismo é que ele é insuficiente. Esse é o problema dele para gerir a minha sede de afeto. Muito obrigada, Karnal. Soltos. Se não for para frente a história, vinguem-se sendo felizes. Amei. Vou escrever no meu espelho. Ok. Um prazer. Até a próxima ocasião, gente. Muito obrigado. Obrigado, Karnal.